Rapaziada, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Azevedo, eu sou meliponicultor, eu tenho um canal que fala sobre abelhas nativas e toda semana eu procuro trazer pelo menos um vídeo relacionado à atividade. Então, se você é novo aqui, dê uma chance aí, se inscreve. Se você não gostar, depois é só se desinscrever, ok? Inclusive, agora há pouco eu estava ali cuidando das abelhinhas no fundo, ó, no meliponário, e eu decidi fazer esse vídeo aqui agora, né? Só para agradecer aí a todos os inscritos, né? Por todo o apoio que me deram esse ano. Esse ano foi um ano difícil para mim na meliponicultura. Eu acabei perdendo pelo menos 10 enxames esse ano para veneno, né? Coisa que nunca tinha acontecido. Também tive bastante prejuízo em relação a capturas. Esse ano quase não fiz captura, porque choveu muito, né? Principalmente no começo do ano. Então, quando era para estar tendo florada, estava chovendo. Então, muitas abelhas aí acabaram que não conseguiam coletar o suficiente. Afinal, a chuva lava as flores. E as espécies menores, por exemplo, elas nem trabalham direito. Então, os enxames na natureza não se fortificaram o suficiente para enxamear. E também a gente teve problemas com produção aqui em São Paulo. Não sei como foi nos outros estados aí, pessoal que puder comentar, porque eu soube que teve estados que teve problema com seca. Já aqui em São Paulo, a gente teve problema com muita chuva. Então, por exemplo, eu tive amigos produtores que tiveram queda aí de mais da metade da produção de mel. Justamente por essa questão, né? Das abelhas não conseguirem estar coletando o suficiente. Além disso, a gente ainda teve a pandemia, né? Que prejudicou muita gente aí financeiramente, psicologicamente, socialmente, enfim. Algumas pessoas tiveram a sorte de não ter a doença perto, de nenhum familiar ficar doente, de ninguém. Mas, por exemplo, eu tive pelo menos cinco familiares doentes. Inclusive, recentemente eu tô com um primo que tá isolado, ele já tem uns 10 dias que tá sozinho em casa, a mãe dele tá dormindo na casa da minha tia, porque tá com receio de pegar também, tá? E eu tenho uma família inteira de amigos aqui também, do outro lado da avenida aqui, bem perto aqui de casa, que tá todo mundo lá com Covid também. E o que eu percebi também é que esse vírus, ele é bem esquisito, porque varia muito do organismo da pessoa, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem uma amiga minha que ela tem mais de 60 anos de idade e ela fuma que nem uma caipora, Marlboro vermelho, e pegou Covid, soube porque fez exame, né? Porque tinha um outro familiar doente, mas ela mesma ela não teve sintoma nenhum. E ela fuma, ela tem mais de 60, enfim, é uma pessoa de risco. Só que teve gente aqui no meu bairro com 32 anos, teve uma moça aqui com 32, que ela é saudável e passou mal, foi internada. Então, assim, não dá pra gente medir todo mundo pela nossa régua, né? Porque eu não passei mal, que o meu parente não passou mal, que outra pessoa vai ser igual. Então, tem gente que tá ficando bem mal com esse vírus. A mãe de uma amiga minha também teve que ficar internada um tempo. Então, assim, é complicado, tá bom? Então, esse vírus aí, ele tá aí. Ele vai ficar com a gente ainda um bom tempo, né? Infelizmente, assim como o HN1, assim como outros vírus, mas a gente tem que se cuidar, né? Espero que vocês todos aí estejam bem. Com certeza eu tenho inscritos aqui meus que ou tiveram Covid ou também conhecem alguém que teve, né? Então, esperamos aí que 2021 seja diferente, que a vacina realmente seja eficiente, que tudo dê certo, né? E 2020 também foi um ano ruim, ao meu ver, na meliponicultura. Por quê? Porque a gente teve um grande crescimento de pessoas chegando na atividade sem conhecimento nenhum e também que não procuraram buscar conhecimento. E aí acabaram cometendo atitudes muito erradas. Gente, quase todo dia eu recebo ou um vídeo ou uma foto de alguém fazendo besteira. Principalmente pessoas retirando enxame indevidamente, sem necessidade alguma. Inclusive, essa semana eu mesmo denunciei um vídeo aí que eu vi no YouTube, que ele abre uma árvore viva, uma árvore verde, tá? Pra tirar uma abelha lá. E assim, o que que o cara faz? Resumindo, o cara mata a árvore e provavelmente matou o enxame também, porque o cara não entende nada de meliponicultura, tá fazendo besteira lá. E pra nada, pra falar que tem uma abelha em casa, numa caixa, pra tirar uma foto e postar no Facebook, eu não entendo o que dá na cabeça dessas pessoas. Porque, meu, quando eu comecei na atividade, eu estudei tanto, gente. Eu via tanto vídeo, eu comia vídeos. E captura, lembrando, gente, sempre, captura se faz com isca PET, tá? E aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas nos estados também, a gente tem que ter autorização da Secretaria do Meio Ambiente ou do órgão ambiental aí de vocês. Eu, por exemplo, eu tenho autorização para captura, eu tenho autorização para transporte, porque eu fiz meu cadastro no GEDAV, enfim. E para quem tem dúvidas, gente, vocês têm que mandar e-mail com as dúvidas de vocês para o órgão ambiental. Não adianta vir me mandar mensagem. Bruno, como eu faço para me cadastrar? Bruno, como eu faço para tirar autorização? Vocês têm que perguntar pro Estado. Eu, por exemplo, fiquei quase, se não me engano, foi um pouco mais de um ano para conseguir minha autorização. Por quê?
porque na época não havia ainda procedimento, então o Estado ele não sabia como autorizar. Então a gente ficava trocando e-mail. Eles me mandavam lá o que eu tinha que preencher, eu preenchia, aí depois voltava com novas perguntas. E aí foi. Hoje, o pessoal que quer se cadastrar, por exemplo, para instalar Escapete é super fácil. Eu penei, porque eu fui um dos primeiros a pedir. Na época não existia procedimento. Eu, Carol, o Átila, que fomos os primeiros a pedir isca, né? Hoje não, hoje você entra lá no site do GEFAL e já tem a aba Meliponicultor. É só você se cadastrar e qualquer dúvida que você tenha, você manda e-mail para o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente que eles respondem. Tá? Eles são muito prestativos nesse sentido. Todas as dúvidas que eu tive na época do meu cadastro, eu tirei com eles, eu consegui me cadastrar. Eu tenho minha autorização, inclusive, já está indo para 3 anos. Eu tenho autorização para mais de 40 pontos em São Paulo, para colocar escapete. Então é fácil você hoje se tornar um meliponicultor dentro da lei. Tá? É muito fácil, basta você ter vontade, tá? Basta você querer e você trocar e-mail com o pessoal. Fala, ó, gente, estou com dificuldade nesse passo aqui do cadastro, eles vão te ajudar, ok? Inclusive eles têm até um passo a passo lá que eles mandam, PDF, enfim. Então assim, gente, eu espero muito que ano que vem a gente possa ter uma atividade mais racional, mais consciente, tá? E é por isso que eu faço esses vídeos aqui. Muita gente acha chato quando eu faço vídeo assim, né? O pessoal quer mais ver manejo. Mas eu, ultimamente, vou ser sincero para vocês, eu tô cada vez menos querendo mostrar manejo e cada vez mais querendo conversar, querendo trazer consciência para a meliponicultura, porque é o que está faltando. Não adianta eu ficar fazendo vídeo de divisão. Dá muito like. Os vídeos que aqui no canal, quando eu faço vídeo de divisão de mandaçaia, geralmente é os vídeos que mais me dá like, que mais me dá comentário, que mais me dá visualização e que mais me dá monetização. E mandaçaia aqui em casa é o que não falta. Eu poderia estar fazendo um vídeo aqui por semana de divisão. Mas por que eu não quero mais ficar fazendo isso? Não que eu não vá fazer, eu ainda pretendo fazer mais vídeos de divisão. Inclusive eu tenho um aí para editar e tal. Mas eu quero mais bater na tecla da conscientização, que eu acho que é o mais importante. É o mais importante, conscientizar as pessoas, que é o que precisa. Vídeo de divisão já tem centenas no YouTube. Vídeo de consciência sobre a meliponicultura tem muito poucos. Inclusive um canal, na minha opinião, na minha visão hoje, é um dos melhores na meliponicultura, é o canal do Marcelo Bates, que é o Polinizantes. Se eu não estou enganado, esse é o nome do canal dele. Eu acho que é Polinizantes Marcelo Bates, alguma coisa assim. E é um cara em que, inclusive, eu já tive muitas discordâncias no passado com algumas coisas. Hoje eu entendo ele, hoje eu, inclusive, concordo muito com ele em muita coisa. Porque é o que a gente precisa mesmo, cara, é bater nessa tecla de plantar, de conscientizar. Entendeu? Não adianta eu ficar aqui enchendo a bola de abelhas aqui, falando, olha, manda saia, abelha top, 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 pra ficar despertando nos outros a vontade de ter. Eu quero despertar a vontade nas pessoas de estudar sobre a abelha nativa, de entender a meliponicultura. A gente tem aqui em São Paulo também um grande problema com a introdução de espécies de fora, né? Que é muito ruim isso daí. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre isso, sobre as rifas. Infelizmente tem uns caras que não entendem, porque eles não querem entender, né? Os caras sabem que estão errados e continuam fazendo besteira. E isso, na minha visão, é um terrorismo ambiental absurdo, porque eu vou citar aqui o exemplo da urso cinzenta, pessoal. Anos atrás em São Paulo era muito comum a gente ver a tiúba do Maranhão, né? A abelha, não sei se é Melipona fasciculata, eu não lembro ao certo o nome científico dela, mas é uma abelha muito bonita realmente, uma abelha grande, top. Só que isso na região dela, gente. Se eu morasse no Maranhão, eu ia criar tiúba. Mas eu moro em São Paulo, não tem sentido para mim criar essa abelha aqui. Ela não se adapta aqui, é uma crueldade eu comprar uma abelha dessa aqui em São Paulo. E já me ofereceram de graça, tiúba, eu não quis, tá? E aí, complementando aqui o meu raciocínio, hoje é muito raro você ver uma tiúba em São Paulo, muito raro. Antigamente era moda, era comum. Sabe por que hoje é difícil? Porque a grandessíssima maioria delas morreram. Eu arrisco dizer que pelo menos 90 ou 95% das tiúbas que chegaram em São Paulo hoje estão mortas. Porque são abelhas muito sensíveis a frio, elas não resistem. Mata Atlântica de São Paulo dá neblina, cara. Sabe? É muito diferente o clima, gente. É muito diferente. O nosso inverno aqui, ele é muito cruel com esse tipo de abelha. E não adianta, não, mas eu vou criar com aquecedor, com blá blá blá. Cara, olha o malabarismo que você está fazendo e o seu enxame vai continuar sendo mais fraco que os enxames lá da região dela de origem. Você nunca vai ver uma tiúba em São Paulo tão forte quanto as do Maranhão. Porque aqui não é o lugar para ela. Ela não evoluiu com a nossa fitofisionomia, com o nosso fotoperíodo, com o nosso clima. Não é uma abelha para estar aqui. Não à toa, quase todas morreram. A gente não vê mais quase tiúba aqui em São Paulo. E a moda da vez qual que é? É a boca de renda.
Que os irresponsáveis estão aí traficando essa abelha. Porque é tráfico, porque é crime. Não pode vender essa abelha aqui em São Paulo. Ninguém pode transportar, ninguém pode ter essa abelha aqui. É crime, crime ambiental. E aí o cara chega no grupo e ele induz o iniciante a comprar. Isso que eu acho uma sacanagem. O cara não entende nada, o cara começa errado. Ele já começa com um BO na casa dele. Por isso que eu falo aqui, gente, faz o certo, cara. Quer ter um enxame em casa? Ou você vai comprar um enxame, e que é nativo da sua área de ocorrência geográfica natural, ou você vai comprar o atrativo, vai estudar sobre isca, vai se cadastrar com o órgão ambiental e vai partir para as capturas. É assim que você faz a meliponicultura correta. Entende? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem uma febre de boca de renda em São Paulo. Outro dia eu fui visitar um cara que eu não quis gravar. Mas assim, o cara tava com 4 bocas de renda definhando, morrendo. Enquanto isso, as mandaçaias dele bombando, as manduri bombando, as mandaguari amarela bombando. As 4 bocas de renda do cara definhando, morrendo. Só que o vendedor, quando ele vende essas abelhas, ele fala que a abelha é super top. E detalhe, gente, essas bocas de renda estão numa área rural, área de mata. Inclusive, no fundo da casa do cara tem uma puta de uma mata nativa. Mesmo assim, as bocas de renda dele tá definhando. Agora, imagina o cara que cria essa boca de renda em São Paulo, capital. O cara tem que ficar socando xarope na abelha, né? E eu acho engraçado que o vendedor, quando ele vai vender, ele tira a foto da melgueira como se aquilo fosse mel. E não é. É xarope. Não é uma abelha boa para criar aqui. E aí sempre tem aquele cara que fala, não, Bruno, mas eu tenho uma boca de renda que está se virando aqui, que ela está indo bem. Meu amigo, isso é o perigo. Isso é pior ainda. Isso é péssimo. Sabe por quê? Porque a gente já teve em São Paulo 2 enxameações de boca de renda, isso que eu fiquei sabendo, fora isso que eu não fiquei. Tá? A gente teve uma captura de boca de renda em Bauru, certo? Então, assim, daqui a pouco a gente começa a ter na natureza por conta justamente disso. Quanto mais a abelha se adaptar aqui, pior. Eu vejo muita gente falando da urso nordestina, defendendo, né? Falando, não, a urso nordestina em São Paulo não tem problema, a gente nunca ficou sabendo de nada, é uma abelha que se adapta bem, mas esse é o problema, ela se adaptar bem. A abelha chegar aqui e morrer é triste, mas ela chegar aqui e se adaptar é pior ainda. Porque daqui a pouco, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem 9 espécies de abelha nativa sem ferrão na lista de risco de extinção. E eu aposto, cara, se for apurar, esse número é 2, 3 vezes maior, tá bom? É um número bem positivo, é bem otimista, que a gente só tem 9 espécies em risco de extinção. Duvido. Para mim é muito mais, tá? Então, assim, aí amanhã ou depois, a nossa bugia, a nossa manduri, ela vai enxamear no oco, ela não vai ter mais o oco porque a boca de renda tá lá dentro. Não é, gente. É cada abelha no seu quadrado, velho. Pô, tem abelhas que eu acho linda, mas eu não tenho, porque eu não moro na região onde elas ocorrem. São Paulo, a gente tem mais de 60 espécies de abelha nativa sem ferrão que o cara pode trabalhar. E ele escolhe trabalhar com abelha lá do Acre, lá do Rondônia. Poxa, não tem o menor sentido isso. E eu sei que é tudo por dinheiro, isso que me irrita mais. E, gente, desculpa, mas hipocrisia tem limite. É igual um cara aí que eu conheço aqui de São Paulo. Eu puto com ele, porque é um puta do hipócrita. O cara vive falando de abelhinhas, abelhinhas. Ai, porque eu me preocupo com as abelhinhas. E o cara faz rifa de boca de renda, cara. Aí depois vai lá no Facebook, cheio de discurso hipócrita. Ah, porque se preocupa com a natureza. Ah, porque isso e aquilo. Mas é um mentiroso. O cara só pensa em dinheiro. E ainda fala enfim, eu não vou entrar em detalhes políticos, mas é uma hipocrisia, assim, absurda. Absurda. O cara fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. E se apoia em falácias. Isso que é o pior. Porque os argumentos deles não existem, são falácias. É sempre umas ideias absurdas. Tipo, ah, não, porque... eu tenho um pé de manga na minha casa, a manga não é nativa do Brasil, então eu posso ter uma boca de renda. Como se a abelha fosse fruta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Manga enxameia, manga solta zangão, manga voa. Sabe? E outra coisa também, um dia eu vou falar só sobre frutas aqui, porque tem muita gente usando esses argumentos. E eu já usei um dia, quando eu defendi essas ideias absurdas, quando eu ainda não tinha conhecimento suficiente para entender que estava errado. Né? Porque eu mesmo falava, não, gente, mas a gente tem um monte de exóticas aqui no Brasil. Sim, e um erro não justifica o outro. Ponto. Só aqui já acabou essa argumentação falha. Um erro não justifica outro. Ponto. Segundo, os nossos antepassados fizeram muita besteira. Gente, eu amo jaca, mas a gente tem um baita de um problema com jaca no Brasil. Inclusive, muita gente pensa que a jaca é nativa, do tanto que ela já está espalhada. Eu lembro uma vez que eu fui para Paraty, no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma trilha lá, eu não lembro, foi na Praia do Sono. Inclusive, Praia do Sono, um lugar maravilhoso.
E eu lembro que uma vez eu fiz uma trilha lá na mata, coisa de 1 hora e meia na mata, eu só via jaca, eu só via pé de jaca. Eu não via uma fruta nativa. E esse é o problema da introdução de frutas, para quem não sabe. O animal nativo vai lá, ele se alimenta da jaca, porque a jaca tem um cheiro forte, ela tem muita massa, tem muito carboidrato. Então o animal se alimenta daquilo, e depois ele anda no meio da mata, ele defeca, e aí nasce outro pé de jaca ali. E aí vai espalhando. E como a jaca ela é muito maçuda, ela é muito chamativa, o animal perde o interesse, por exemplo, para comer a guabiroba, para comer a grumixama, para comer o cambucá. Então a gente tem um decréscimo. Isso você não vê nos primeiros anos, primeiras décadas. Isso demora para acontecer, né? Então hoje a gente vê o resultado da introdução de um monte de coisa que trouxeram para cá. O jambo também é outro excelente exemplo. Muita gente pensa que jambo é nativo. Do tanto que o jambo já está, tipo assim, espalhado nos biomas. Na Bahia, muita gente pensa que jambo é nativo. Não é. Jambo é espécie exótica. Entende? Aí você fala pra pessoa assim de guabiroba, ela nem sabe o que é, porque ela nunca viu. Olha que louco, as pessoas consideram frutos exóticos como nativos e elas não conhecem os nativos. Porque eles já estão muito devastados, justamente por conta dessas introduções. Né? O jambo também é outra fruta, muito grande, muito maçuda, então o animal se interessa pelo jambo. Aí ele deixa de comer o outro fruto nativo. Ele deixa de comer lá, sei lá, uma nonácea, uma mirtácea, ele deixa de comer. Então isso não é exemplo para você querer criar abelha de fora, porque eu vejo gente usando isso. Ah não, porque a gente tem um monte de fruta exótica, então vamos bagunçar as abelhas nativas. Meu, que pensamento idiota. Tem que parar com isso. E na minha visão, gente, é o seguinte, ó, aqui no canal, por exemplo, nós somos mais de 10 mil, nós somos quase 11 mil pessoas, a gente consegue parar isso. Se cada um de vocês denunciar um rifeiro, denunciar um meleiro, a gente acaba com isso. 2021 a gente faz uma atividade limpa. Sabe por quê? Porque é meia dúzia de cara que tá fazendo tudo errado. Eles prejudicam os criadores da região onde eles tiram as abelhas, porque eles perdem genética, que vão morrer aqui. E eles prejudicam o criador daqui também. Eles prejudicam o cara que compra, porque esse cara vai ter um BO na casa dele, né? Ele tá cometendo crime ambiental, então, e o pior é que os caras tentam usar brechas na lei que não existem. Não existe nenhuma lei que autoriza a venda, comércio, transporte de abelha de fora da região. Não existe. E assim, eu conheço um monte de gente que tem. O meu problema não é tanto com a galera que tem 1 ou 2 caixas de fora, porque eu entendo, porque às vezes a pessoa comprou na emoção, no ego, porque sou fã de Alceu Valença, eu adoro aquela música dele que ele fala do mel, então... tem gente, eu juro por Deus, eu já vi gente comprar o Urussu nordestino por causa desse motivo besta. Ah não, porque Alceu fez uma música grande... Enfim, tem gente que compra pelos mais variados motivos, sempre motivos errados, normalmente. Mas eu até consigo entender, porque eu já vi também, uma vez, uma mulher entrou num grupo e eu vi os caras tentando empurrar pra ela o Urussu sem falar que não era nativa. Aí eu falei, moça, se eu fosse você, eu começava pelas espécies regionais. Ela falou, por que o Urussu não tem em São Paulo? Eu falei, não, não é nativa. Eu já vi gente falar que queria comprar atrativo meu pra pegar o Urussu. Já tá tão difundida, é igual o problema do jambo e da jaca. Já tem gente achando que o Urussu é nativa aqui, não é. Eu já vi cara em São Paulo fazendo isca, achando que ia capturar o urso nordestina, gente. Olha o nível. Vocês estão entendendo por que esse tipo de vídeo é importante? Pra parar com isso. Beleza? Então assim, isso tem que acabar. O pessoal que faz rifa, que vende abelha de fora, esses caras, eu sou sincero, tem que ser denunciados, porque eles são criminosos. Na verdade não são bandidos, são trouxa. Bandido é outra coisa. Eles não sabem nem o que é ser bandido, eles são trouxa, esses caras. São burro também. Porque eu conheço muita gente na meliponicultura que ganha muito dinheiro sem nem vender enxame, cara. Eu tenho um amigo meu que ganha... Eu não vou aqui falar, mas o número assim... Mas, chutando baixo, o cara ganha mais de 3 mil por mês só vendendo mel. Eu conheço cara que ganha muito mais vendendo caixa. Caixa vazia, caixa para enxame. O cara não trabalha nem com colônia, ele só vende caixa. E ganha muito mais que todos esses rifeiros juntos. E esses caras se acham muito inteligentes. Tem que acabar isso daí, cara, porque a meliponicultura está sendo muito prejudicada em nome do quê? Do lucro de meia dúzia de imbecis? Eles prejudicam os criadores da região onde eles tiram enxame e prejudicam daqui também. O cara que está criando a abelha nativa daqui de São Paulo, que está investindo na criação comercial, que está fazendo tudo certo, ele tem um prejuízo por causa desse imbecil. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui daqui a um tempo falando sobre um parasita que foi diagnosticado em abelhas de Jandaíra, tá?
E ele não existe aqui em São Paulo, eu nunca vi um registro desse parasita em São Paulo. Daqui a pouco eu posso começar a ter um parasita aqui nas minhas mandaçais, e você que está assistindo esse vídeo, você também pode começar a ter uma praga nas suas abelhas por conta desses traficantes de animais que trazem abelha de fora para cá, que começam a rifar, vender, distribuir, né? E o pior é o cara que compra uma abelha dessa em São Paulo, porque o cara que tá te vendendo, querido, ele comprou esse enxame por 200, 250 pila, ele te empurra por 600. Você tá comprando uma abelha ilegal, uma abelha que vai morrer provavelmente daqui a 1 ano ou 2. Sabe? Que vantagem que tem nisso? A única vantagem é pro cara que faz. E ele se aproveita da ignorância dos iniciantes. É por isso que eu faço esse tipo de vídeo, que é pra parar com essa mentalidade irresponsável, cara. Não é porque você achou a abelha bonita que isso significa que você tenha que ter ela na sua casa. Para de ser egoísta, cara. O lugar dela é lá no lugar de origem dela, beleza? Tem que acabar com essa farra aí dessa meia dúzia que infelizmente está prejudicando todo mundo. Todo mundo. Não tem exceção. Se você acha que você não é prejudicado, quero ver amanhã ou depois quando surgir um parasita. Nós vamos ter mudança legislativa a nível estadual ano que vem aqui. Tá? Pelo que eu estou sabendo aí da Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai ter mudanças positivas. Então você que cria abelhas daqui, que você está tranquilo, meu, fica tranquilo. Inclusive, acho que vai ter até uma coisa boa em referente a plantel pré-existente aí pro pessoal que tá preocupado. Ah, Bruno, porque eu tenho umas abelhas aqui que eu não cadastrei, porque eu não tive autorização de captura. Relaxa, o Estado sabe disso. Gente, o Estado sabe que a maioria tá irregular. Eles não estão indo atrás de vocês. O interesse do Estado não é ir atrás de você, que tem 2 já tá aí na sua casa. Tá? Então fica tranquilo. O Estado, inclusive, quer regulamentar você, ele quer te ajudar. E em referência também às abelhas de fora da área de ocorrência geográfica natural, para quem comprou essas abelhas e está preocupado, porque eu sei que tem gente preocupada, porque fez a besteira de comprar, tempos atrás eu fiz uma resenha aqui do projeto de lei nacional da meliponicultura que recebeu andamento, se eu não me engano, semana passada. Diferente de alguns aí, eu acompanho essas coisas. Então eu estou sempre acompanhando tudo que sai de meliponicultura em termos de lei, tudo isso daí. Então, assim, o nosso projeto de lei nacional, ele está em andamento, vai andar, e lá está proibido o comércio, o transporte de abelha de fora. Então, tira essa ideia da cabeça. Porém, os estados vão abrir alguns, por exemplo, São Paulo, você vai poder declarar as suas abelhas de fora da área de ocorrência geográfica natural, abelhas de fora do bioma, entre aspas. Mas o estado vai avaliar se você vai poder ou não continuar com o enxame, e você não vai ser dono do enxame. Na verdade, você nunca foi. O enxame ele passa a ser do Estado, você é fiel depositário, então você nunca mais vai poder vender, nem comercializar, transportar, nada, até porque hoje já não pode. Hoje já é crime você transportar uma urso nordestina em São Paulo. Você criar, você vender, não pode. Tá? Por exemplo, a Bahia, como eu já citei, acho, eles têm lei estadual lá, eles podem vender urso nordestina com nota, mas eles são proibidos de vender para fora do Estado. Quer dizer, para fora da área de ocorrência geográfica natural, né? Estado é só uma limitação humana. A gente tem que respeitar a área de ocorrência geográfica natural das espécies. Então, assim, não pode. Eu, por exemplo, não posso comprar uma urso nordestina do Pedro Viana, por mais que ele tenha registro, cadastro, criador comercial, CNPJ e nota fiscal. Eu não posso. Eu posso comprar o urso dele para me criar na Bahia ou nas regiões onde ela ocorre naturalmente, mas eu não posso comprar um urso dele para me criar em São Paulo. Então parem de achar que o rifeiro, ele tá preocupado com vocês. Ele não tá, gente. E outra coisa, o Estado, pelo menos no projeto de lei nacional, estão prevendo que os enxames que forem avaliados como enxames de risco, abelhas de fora, eles vão repatriar. Então acabou. Boca de renda aqui, por exemplo, em São Paulo, a tendência é que nenhuma seja autorizada. Nem as urussus também. E inclusive eu sei que tem gente da Secretaria do Meio Ambiente, da Fauna, que assiste meu canal, e eu deixo a dica para vocês. Se eu fosse vocês, eu não deixava nenhuma. Por que eu falo isso? A urussu nordestina, por exemplo, que muita gente fala que ela é um exemplo de abelha que deveria ser considerada brasileira e blá 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 blá, tudo isso é papo de vendedor também. E por que eu tô falando isso, gente? Quanto mais adaptada a espécie for em São Paulo, pior. A abelha quando chega aqui e morre é triste, mas quando ela chega e se adapta é pior. Eu já falei isso pra vocês. A urussu nordestina é uma abelha que está se adaptando muito em São Paulo. Daqui a uns anos a gente pode começar a ter urso nordestina na natureza. Então isso é péssimo. A abelha não é, gente, não existe isso. São Paulo tem, se eu não me engano, são 63 espécies, cara. Pra que criar abelha de fora? Essa é a minha dica pra vocês. Então, assim, quem tem hoje abelha de fora, se você não é rifeiro, não é vendedor, não é nada, fica tranquilo. Você vai poder declarar, provavelmente o Estado vai tirar seus enxames, ou você vai virar fiel depositário de alguns,
mas você nunca mais vai poder vender, transportar nem nada. Isso, inclusive, vai acarretar, provavelmente, problemas genéticos para você futuramente com o seu plantel, porque você não vai ter mais renovação genética. Então, assim, não existe vantagem em ter a abelha de fora. Para quem não conhece, inclusive, para quem é porque sempre tem aquele cara que ele não escuta, ele não quer aprender, ele quer só rebater. Então tem muita gente que tá ouvindo o meu vídeo e só nhenhenhenhenhen. Meu querido, uma coisinha que eu vou te explicar aqui. Existe uma tese que chama Yokohama Inei. Então eu, por exemplo, aqui eu tenho meu plantel de mandaçais, eu faço renovação genética, justamente porque o ideal é a gente ter pelo menos 44 colônias para ter uma variedade genética decente. Agora o cara que ganhou uma Melipona mandacaia na rifa, como que ele vai ter 44 Melipona mandacaia? Qual que é a tendência genética dessa abelha? É se degradar, filho. A primeira troca de rainha já vai dar consanguinidade. Sabe, é um absurdo o que esses caras fazem, meu. Tem que parar com isso daí, velho. Isso eu tô falando pros rifeiros, tá, gente? Não é pra vocês, não. Meus inscritos, eu desejo tudo de bom, tá? Que vocês façam muitas capturas, tenham muitas divisões dando certo, que seus enxames bombem em 2021. Que é o mesmo que eu desejo pra mim, eu desejo pra vocês, cara. E olha, não era nem pra mim estar fazendo isso, cara. Era pra mim estar hoje no sítio. Eu tenho amigos meus que estão me ligando o dia inteiro aqui, que os caras tá acampado, era pra mim estar longe daqui. Então é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e 2021, velho, vamos botar pra quebrar. Meliponicultura é pros bons.